Como você está? Vamos à palavra de Deus. Livro de 2 Reis, o segundo livro de Reis, capítulo 6, versos 15 até o 17. Mesmo sentado como você está, 2 Reis, capítulo 6. Querido Deus, Deus de bondade, de misericórdia, vamos meditar agora na Tua palavra. Queremos, meu Deus querido, aprender do Senhor. E queremos, Pai querido, crescer no Senhor. Ajuda-nos. Dá-nos a revelação da Tua palavra. Dá-nos a alegria da Tua presença. Fala conosco, Senhor. Te daremos a glória, a honra e o louvor. Digam comigo, amém, Jesus. Capítulo 6, verso 15 do segundo livro de Reis, diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? E ele, é o profeta Eliseu, e ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Por certo, você conhece esta passagem bíblica. Quem sabe você já leu várias vezes, já ouviu muitas vezes falar a respeito desta passagem, mas a Bíblia, ela é assim, irmãos, ela se renova sobre nós a cada dia. E hoje Deus tem uma palavra, tem uma revelação nova para a sua vida. Quem crê assim, diga amém, Jesus. Pois bem, eu quero lhes contar a história de duas nações, cujas nações, os dois reis destas nações, guerreavam sempre um contra o outro, porque um queria se sobrepor ao outro. E o rei da Síria, àquela época, estava colecionando vitórias, e estava subjugando as nações que se avizinhavam à Síria. E o rei da Síria, ele planejou invadir Israel e também subjugar Israel ao governo da Síria. E ele reunia os seus generais para o planejamento estratégico, e eles diziam: olha, nós vamos fazer umas incursões em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar e em tal lugar. Preparavam-se, faziam os treinamentos militares e iam para aquelas incursões, para aquelas invasões, e quando chegavam lá, o plano do rei da Síria era frustrado. Porque o rei de Israel já havia armado um contraplano para poder se ver livre da invasão da Síria. E o rei da Síria ficou muito revoltado com isso. Ele disse: certamente tem algum traidor no meio dos meus generais. Porque como é que nós combinamos aqui, e quando chegamos a um determinado lugar, aquele lugar
já está protegido pelo rei de Israel, ou então eles passaram por outro lugar e nós não estamos alcançando bons resultados. Há um traidor no meio de nós. Quem seria o traidor? E um dos seus generais, respeitosamente, disse a ele: meu rei, é o seguinte, nenhum de nós te traímos. O que está acontecendo é que lá em Israel, num pequeno lugar chamado Dotã, tem um homem que ora ao Deus Todo-Poderoso. Igreja, vocês podem repetir comigo? Tem um homem que ora ao Deus Todo-Poderoso. Esse homem era o profeta Eliseu. E quando o profeta Eliseu orava, Deus mostrava a ele, revelava a ele as estratégias do rei da Síria, que viriam para poder destruir a nação de Israel. E Eliseu, ao receber estas revelações, ele ia ao rei de Israel, contava o plano do rei da Síria, e o rei de Israel lograva êxito. Queridos irmãos, quando o general da Síria disse isto ao seu rei, o rei se enfureceu e disse: ora, quem é este profeta? E quem é o rei de Israel? E disse: agora vamos formar um grande exército e vamos invadir Israel, vamos aonde está este profeta e vamos, eu quero que vocês me tragam ele vivo ou morto. Vejam bem, irmãos, Eliseu, quando orava, ele descansava em Deus. E aqui nós temos um aprendizado. O exemplo de Eliseu sugere para nós que nós precisamos confiar incondicionalmente no Senhor nosso Deus. Às vezes nós dizemos que confiamos em Deus, irmãos. Mas quando vem a prova, quando vem a dificuldade, quando vem a perseguição, quando vem os desafios, nós logo começamos a titubear na nossa fé. Nós oramos, mas daqui a pouco nós nos desanimamos e deixamos de orar. E o que Eliseu está nos ensinando aqui é que nós devemos orar constantemente e ainda que as coisas piorem, vejam que havia aqui. No início, eram apenas incursões localizadas. Quando o rei da Síria soube que Eliseu continuava orando ao seu Deus, as coisas pioraram e o rei da Síria disse: tragam-me ele, vivo ou morto. Eu quero que qualquer barreira seja removida, porque eu irei dominar em Israel. Vocês estão vendo, irmãos? Às vezes, queridos, nós estamos vivendo uma dificuldade. E quando nós começamos a trabalhar no propósito de superar aquela dificuldade, ela aumenta e às vezes se agrava. Quando é uma enfermidade, meus irmãos, nós recebemos a notícia do médico e o médico diz: depois de você tratar-se 6 meses, o médico diz: não houve evolução, agravou-se. Às vezes, meus queridos, nós estamos trabalhando já de uma maneira exaustiva, alcançando pouco resultado,
E além das dificuldades que nós estamos enfrentando, de repente acontece um acidente. E isto vem com uma força muito grande, com o propósito de parar você, de destruir você. Mas você precisa saber de uma coisa: o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Eliseu, Ele é o nosso Deus. E apesar das coisas parecerem muito difíceis, eu quero te dizer que Deus nunca perdeu o controle da situação na sua vida. Aleluia, aleluia. E naquela hora que você achou-se no pior momento da sua vida, onde todas as coisas ficaram escuras e extremamente difíceis, a impressão que nós temos, irmãos, é que o nosso Deus virou as costas para nós. A impressão que nós temos é que o nosso Deus, Ele se esqueceu de nós. Mas eu quero lhes dizer que Deus está trabalhando por você e que Deus está trazendo provisão para a sua vida, e os seus inimigos, eles vão cair por terra, porque ninguém desafiou o Deus de Eliseu e venceu a este Deus. Aleluia. Queridos irmãos, diz a palavra de Deus que certa vez Eliseu descansava calmamente, tranquilamente, e o moço levantou-se antes do profeta. E quando o moço chamado Geazi levantou-se antes do profeta Eliseu, abriu a janela, foi acender o fogão a lenha, foi ver se havia milho para tratar as galinhas, foi ver se os cavalos estavam perto da cocheira. Ele foi surpreendido quando abriu a janela. Ele viu que toda a casa estava cercada de soldados, fortemente armados. Os melhores soldados da Síria estavam ali com uma missão: destruir a vida de Eliseu, parar Eliseu, porque Eliseu era um obstáculo na vida e nos projetos do rei da Síria. Irmãos, olhem para mim. Você sabe que você às vezes é um obstáculo? Sabia que você é um obstáculo? Aquela pessoa que trabalha perto de você, ela não pode agir de maneira dolosa, ela não pode ser falsa, não pode desviar os produtos, porque ela sabe que você é um cristão, ela sabe que você não vai participar disso. Esses dias um rapaz me disse que ele estava realizando um negócio, e a pessoa que estava vendendo para ele falou: fulano, eu quero vender para você esse objeto, portanto, mas eu preciso que você me faça um recibo de 1/3 a mais. Calcule assim, ó, 1/3 de 100, quanto que é? 33. Então, vamos supor que ele estava vendendo por 100. A pessoa queria que ele fizesse um recibo de 133. Ocorre, irmãos, que essa pessoa é um homem de Deus, é um cristão. E ele disse assim: olha, eu não posso fazer isto. O cara falou: se você não fizer, você vai perder o negócio. Ele disse: eu posso até perder esse negócio com você, mas Deus vai preparar outra pessoa. Eu não vendo a minha honra, eu não vendo o meu caráter, eu não vendo, não negocio a minha fé. Sabe o que aconteceu? O cara ficou bravo, desligou o telefone e falou: então não tem negócio, tchau. Aí no outro dia o cara ligou de novo, falou: rapaz, eu estou interessado demais em fazer esse negócio com você, vamos deixar aquele negócio do 1/3 então para lá?
Vamos fazer um recibo pelo preço que você me pagar? Ele falou, agora está fechado o negócio. Você não precisa se corromper, meu querido. Você não precisa ser desonesto. Aquilo que é seu, Deus vai trazer nas suas mãos. Deus vai trazer nas suas mãos. Ele é Deus. Ele cuida dos seus filhos. Aleluia. Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que o moço do profeta Eliseu, quando viu aqueles soldados que estavam ali para prender ou matar o profeta, ele entrou em desespero. Ele correu, foi ao quarto onde estava o profeta e disse, meu senhor, levante-se, levante-se. Porque há soldados, cavalos, cavaleiros que cercaram a nossa casa. E nós estamos para morrer. E o profeta Eliseu levantou calmamente. Irmãos, é diferente, meus amados. A pessoa que serve a Deus, ela não se entrega ao desespero. A pessoa que serve a Deus, ela não perde o equilíbrio emocional e psicológico. A pessoa que serve a Deus, ela é uma pessoa centrada. A pessoa que serve a Deus, ela sabe que Deus irá honrá-lo e que Deus vai trazer livramento, ainda que possa parecer a pior das situações. Eliseu colocou a mão sobre o ombro do menino, do rapaz, e falou para ele, calma, Giese. Você está vendo todos esses soldados que estão nos cercando? Não tenha medo, não temas, porque aquele que está conosco é muito mais poderoso do que estes soldados. Aleluia! E aí, queridos irmãos, o rapaz ficou assim meio assustado, sem compreender aquele quadro. Eliseu estava diante de um perigo de morte e falava calmamente. Eliseu então colocou a mão sobre o ombro dele e Eliseu orou a Deus. Eliseu orou a Deus e falou, Senhor meu Deus, abra os olhos deste moço para que ele possa ver quem é o Deus de Israel. Aleluia, aleluia. Quando Geazi ouve esta oração, ele abre os seus olhos. Ele olhou ao longe, estava lá os mesmos soldados, os mesmos cavaleiros, as centenas, talvez milhares de cavalos. Mas entre os soldados da Síria e o profeta Eliseu, a Bíblia diz que havia uma coluna de fogo. Aleluia. Eu falei, irmãos, que havia uma coluna de fogo entre os soldados da Síria e o profeta Eliseu, e os soldados não podiam se aproximar, porque a glória do Senhor estava ali naquele lugar. Aleluia! A presença do Deus vivo estava ali naquele lugar. E eu quero dizer a vocês, irmãos, que eu já experimentei isto na minha vida. Estar no meio de um fogo cruzado. Estar, meus irmãos, assim, vocês que gostam de futebol, né? Tem São Paulino aí hoje, irmãos? Cadê os meus amigos São Paulino? Tudo bem com vocês? Beleza? Depois a gente toma um café juntos, tá bom? Queridos, aquele assim que o placar está 4-0, mas quando falta 2 minutos, você empata o jogo. E ao 1 minuto da prorrogação, você ganha o jogo de 5-4. Assim são aqueles que confiam no Senhor.
O que Davi disse? Davi disse no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Meus queridos irmãos, quando nós oramos a Deus, quando nós confiamos no poder de Deus, Deus é poderoso para mudar qualquer situação. A oração tem poder para mudar qualquer situação na sua vida. A oração tem poder para anular uma decisão que já foi tomada. A oração tem poder para mudar uma situação que você está em desvantagem. A oração tem poder para atrair a presença de Deus. E Deus envia anjos, e Deus envia fogo, e os seus inimigos são neutralizados, os seus inimigos são parados, aleluia, e a vitória de Deus vem sobre a sua vida. É isto, irmãos, o que eu tenho experimentado na minha vida. Naquele momento que parece que tudo está perdido. Naquele momento que parece que tudo foi água abaixo. Agora, meus irmãos, é no tempo de Deus. Diga comigo assim, é no tempo de Deus. Diga de novo, é no tempo de Deus. Por quê, queridos? Às vezes nós queremos antecipar as coisas. Às vezes, meus amados irmãos, nós queremos queimar etapas. Deus tem, irmãos, um plano. E o plano de Deus vai transcorrer naturalmente, no tempo dele. Sabe, queridos, quando nós queremos queimar etapas para poder apressar as coisas, a tendência é dar errado. Mas quando você espera em Deus, quando você confia em Deus, ainda que milhares de soldados tenham vindo para destruir você, aquele que está conosco é mais poderoso do que aqueles que estão contra nós. Aleluia, aleluia, aleluia. O que a Bíblia diz que a oração de Eliseu produziu? Vejam bem, Geazi estava com os seus olhos espirituais vedados, tampados. A oração de Eliseu fez com que Deus abrisse os olhos de Geazi. E ele viu aquilo que só havia no mundo espirituais. E só os espirituais enxergam aquilo que está no mundo espiritual. Geazi estava com seus olhos tampados, e os olhos tampados levaram ele ao desespero. Queridos, quando Deus abre os nossos olhos, nós conseguimos ver o sobrenatural, e aí então nós ficamos em paz, porque nós estamos com certeza, com convicção que Deus vai agir. E a palavra de Deus diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Ei, quem é que vai impedir a sua caminhada? Quem é que vai impedir a bênção de Deus sobre a sua vida? Quem é que vai impedir que você alcance aquele sonho, aquele propósito que Deus tem para você? Ninguém e nada vai nos impedir. Agora vejam o contrário, irmãos. O texto diz que eram centenas ou milhares de soldados. Olhem para mim. A Bíblia diz que o profeta orou. O que Deus fez? Deus enviou uma cegueira. Todos os soldados ficaram cegos. Vocês acreditam na Bíblia, irmãos? Quem acredita na Bíblia Sagrada? Quantos acreditam que a Bíblia Sagrada, ela
é a palavra de Deus. Digam aleluia. Pois bem, irmãos, a Bíblia, esta palavra de Deus que você acredita e que está aqui nas minhas mãos, ela diz que todos os soldados ficaram cegos e não podiam ver Eliseu, prender Eliseu, matar Eliseu, porque eles estavam cegos. A oração do homem de Deus. Irmãos, tenham cuidado com a oração. Prestem atenção, irmãos. Quero pedir para vocês ter 2 cuidados com a oração. Irmãos, primeiro, nunca faça uma oração querendo rogar maldição sobre alguém, que aquela maldição virá contra você. Deus não ouve esse tipo de oração. Queridos, nunca deseje o mal de alguém e ore para aquela pessoa ser destruída. Deus não vai responder a sua oração. E isso, na verdade, não é oração, irmãos. Porque a oração tem como propósito louvar a Deus, adorar a Deus e pedir que Deus produza bem-estar sobre as pessoas. Outra coisa, queridos, por favor, nunca tenha inveja de ninguém. Irmãos, a inveja é uma desgraça. Os invejosos, irmãos, você pode ver que os invejosos, eles estão há 30 anos na mesma situação. E às vezes, queridos, melhora um pouco e daqui a pouco desencarrilha tudo. Os invejosos, irmãos, eles não alcançam vitória. Eles andam como se fosse assim, irmãos, numa lama, sem segurança, se escorregando, e uma hora dessas eles se escorregam de vez. Outra coisa, queridos, preste atenção. Cuidado para quem você vai pedir oração. Tá? Cuidado. Quem é que coloca as mãos sobre você para orar por você? A pessoa, quando vai orar por alguém, ela está transferindo aquilo que está dentro dela para este alguém. Se ele é um homem de Deus, se ela é uma mulher de Deus, ele ou ela vai transferir vida, vai transferir saúde, vai transferir unção do Espírito Santo, vai transferir a presença de Deus para a sua vida. Mas se ele é um falso cristão, é um falso pastor, ele vai transferir para você aquilo que está dentro dele. Vocês que adoram os blogueiros que se intitulam pastores, os blogueiros que se intitulam bispos, profetas, tenham cuidado, queridos. Você precisa andar com homem de bem, com homem de Deus, com mulher de Deus. O homem de bem, a mulher de bem, é aquele que tem a vida consagrada a Deus. E você precisa conhecer o testemunho de vida da pessoa. A Bíblia Sagrada, agora estou já indo para a conclusão. Ela nos diz que Eliseu, quando orou, Deus respondeu ele. E Deus cegou todos os soldados. Aquela era a hora de Eliseu se vingar daqueles soldados e mandar que os soldados de Israel matassem todos os soldados. Por favor, queridos, prestem atenção. A vingança não vai levar você a nada.
Se alguém te magoou, se alguém te feriu, alguém falou mal de você, alguém fez um negócio injusto com você, não alimente a vingança, não alimente o rancor, não alimente a mágoa, não alimente o ódio. Está escrito na palavra de Deus em Romanos capítulo 12, que você não deve devolver o mal com o mal, mas você deve devolver o mal com o bem, porque se você fizer isto, você vai estar amontoando brasas vivas sobre a cabeça do seu desafeto, porque a vingança, diz o apóstolo Paulo, ela pertence a Deus. Aleluia. Eu escutei alguém dizer aleluia. A vingança pertence a Deus. Esta semana ainda, irmãos, eu tive uma experiência. E a voz da carne falou dentro de mim: esta é a hora de você se vingar. E eu vim para casa com aquilo dentro de mim. Falei, meu Deus, isso não tem fundamento bíblico. E de repente, eu recebi um desejo de liberar perdão. E dizer, Senhor, eu perdoo em nome de Jesus. Eu abençoo em nome de Jesus. Eu libero perdão em nome de Jesus. Eu não quero carregar o peso da vingança sobre os meus ombros. Sabe o que Eliseu fez? Chamou o rei de Israel e falou, faça uma grande janta, faça um banquete para todos os soldados da Síria. O rei de Israel fez um banquete e alimentou todos os soldados. Na hora da ação de graça, daquela refeição, o profeta orou e Deus devolveu a visão para todos os soldados da Síria. O rei da Síria chamou os soldados de volta e disse, nunca mais nós iremos contra Israel, porque em Israel tem um Deus vivo que cuida do seu povo. Ei, glória a Deus. Eu quero dizer a vocês, às vezes você não consegue crer nisso, mas eu quero te dizer, aqui, neste lugar, tem um Deus vivo que opera. Aqui neste lugar, tem um Deus vivo que guarda você. Aqui neste lugar, tem um Deus vivo que abre o seu entendimento, abre a sua visão, para que você saiba que Ele é Deus e que Ele é o Senhor que vai nos conduzir em vitória. Ele só quer uma coisa de você. Só uma, pastor, então é fácil. Só uma coisinha simples de você. Deus não quer mais nada de você. Ele só quer uma coisinha de você. Sabe o que Ele quer de você? A sua vida por inteiro. Teve uns 3 aí que falaram amém. Sabe o que Deus quer de você? Deus quer a sua vida por inteiro na presença dEle. Isto é o que Eliseu, o profeta de Deus, praticava. E quando Eliseu se colocava na presença de Deus, vinha a resposta de Deus e vinha livramento de Deus. Fica em pé junto comigo agora. Aleluia. Diga comigo assim, quando eu me colocar na presença de Deus, haverá a resposta de Deus, haverá a vitória de Deus. Então traga a sua mão direita ao seu coração. Aí na sua casa, onde você está nos acompanhando, traz a sua mão direita ao seu coração. Chame mais alguém da sua família e juntos agora vamos orar. Você que está interagindo conosco, coloca um joinha aí no seu celular. Isto, coloca uma palavra de vitória, um amém, um aleluia, um louvado seja Deus.
Interage conosco, nós queremos saber onde você está nos vendo. Aleluia. A igreja traz a mão ao coração. Ó Deus da minha vida. Ó Rakambala Sheiriandanamai. Ó Deus de Eliseu. Ó Deus de Israel. Ó Deus de Abraão. Santo, 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 santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, agora tire a mão do coração, levanta ela para os céus. Diga comigo, queridos, assim: Santo. Diga mais forte: Santo. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Oh, Ramalashirianda Lamai. Senhor, a minha alma está cheia de Ti. Enche o Teu filho, enche a Tua filha. Restaura o Teu povo, Senhor. Este Teu filho que está aflito, que está preocupado, que está ansioso, este teu filho, a tua filha que está em desespero, vem sobre ele com um bálsamo da tua presença e enche-o nesta noite. Aleluia. Oh, glória a Deus, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que o mesmo fogo que Deus enviou para trazer livramento ao profeta Eliseu, este fogo de Deus, ele está vindo sobre a sua vida, ele está vindo sobre a sua vida, ele está vindo sobre a sua casa, porque Ele é Deus que dá livramento aos seus filhos. Aleluia, aleluia. Não temas, povo de Deus, não temas, não se apavore, não se desespere. Deus está no comando da situação. Deus está no controle e Deus vai sustentar a sua vida na hora da adversidade. A única coisa que Ele te pede é que você pertença totalmente a Ele. Totalmente a Ele. Aleluia. Tudo a Ti, Jesus. Tudo a Ti eu dou, nada do mundo eu quero amar. Jesus, aos Teus pés estou. Você se lembra? Canta comigo. Vem comigo, igreja. Tudo a Ti, Jesus. Tudo a Ti eu dou. Nada do mundo eu quero amar. Jesus, aos Teus pés estou. Traz as duas mãos assim, ao seu coração, as duas mãos. Tudo a Ti, Jesus. Tudo a Ti eu dou. Nada
Jesus, aos teus pés estou. Oh, Ramalacheia, a minha alma te louva, Espírito de Deus, tua presença está aqui, a tua presença está aqui, eu me entrego inteiramente a ti, Senhor, e eu reafirmo nesta noite que eu quero te servir até o meu último fôlego de vida, Senhor. Eu quero viver tão somente para ti, Senhor. Eu quero te amar, te adorar. Eu quero caminhar na tua presença. Senhor, perdoa os pecados que eu tenho cometido contra o Senhor, contra a tua palavra, contra o meu semelhante. Perdoa-me. Lava-me, lava-me, lava-me. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma provada vencer. Se a noite escura está, sua luz me guiará. Basta-me tua mão, Senhor. Esta mesma mão que você colocou no seu coração, traga ela sobre a sua cabeça. Eu estou terminando. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma provada vencer. Se a noite escura está, sua luz me guiará. Basta-me tuas mãos, Senhor. Agora olhem para mim, queridos. Estenda para mim a sua mão. Olhe para mim. Olhe nos meus olhos. Eu quero declarar a você que se você for junto com o Senhor e convidar Ele para Ele ir à sua frente, Ele irá. E se o Senhor for com você, ninguém vai te resistir, ninguém vai te vencer, o inferno não vai te vencer. A palavra de Deus diz que 7 virão contra você, mas eles não te vencerão. Eles fugirão por 7 caminhos, porque o Deus de Eliseu, Ele é o Senhor que te guarda.